Olá, boa tarde. Eu sou a Maura de São Luís do Maranhão. Sou deficiente visual total. Estou passando por aqui para deixar a minha opinião sobre o que eu acho desse projeto, né? É, bom, eu acho muito importante porque assim nós ficamos sabendo quem criou, né? Quem trouxe para o Brasil o Braille, né? E é uma forma da gente se interagir, se desenvolver, né? Ficar sabendo é, de muitas informações, né? E é isso. A importância desse projeto é a gente se desenvolver mais e mais. Obrigada. Boa tarde. Ciências Humanas PCDV Imperatriz. Inclusão e acessibilidade no ensino para pessoa com deficiência visual. Apoiadores: Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão Imperatriz, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Imperatriz, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Maranhão, Mirante FM 95,1 Imperatriz, muito melhor, FM Terra 100,3 Imperatriz, primeiro lugar em todo lugar. Instituto Federal do Maranhão, Imperatriz e Nativa FM 99,5. Você em primeiro lugar. Bom, eu sou a Aline Guajajara, da aldeia Novo Funil, território Araribóia, da terra indígena Araribóia, município de Amarante, do Maranhão. Em relação às histórias e culturas indígenas serem trabalhadas dentro da sala de aula, se faz de uma grande necessidade, de uma grande importância, tendo em vista que essas histórias e culturas, elas sempre foram contadas de forma estereotipada, de forma equivocada no que diz respeito às histórias e culturas indígenas. O livro didático mesmo, quando nós olhamos para o livro didático, o que nós vemos? Somente o indígena, que se resume às temáticas indígenas, somente a invasão dos colonizadores, como se os povos indígenas estivessem paralisados lá em 1500. E essa não é a verdade. Conforme a sociedade ocidental, conforme ela vai evoluindo, os povos indígenas também vão evoluindo de acordo com essa evolução. Sem deixar de ser indígena, sem deixar de praticar suas histórias, os seus rituais, que se fazem de grande importância para o fortalecimento da sua identidade cultural e faz parte do que é ser indígena. O livro didático, ele retrata os povos indígenas como sociedade do passado, como se estivesse paralisado no tempo, culturas congeladas, a imagem genérica desses povos indígenas, e que não é dessa forma. Se podemos fazer uma análise relacionada às histórias e culturas indígenas, o livro didático ele sempre coloca os indígenas como retrata, utilizando o verbo no passado. Eles eram, faziam, colocando sempre o verbo no passado, como se os povos indígenas eles não existissem mais. E essa não é a realidade. Em todo o nosso país, nós temos mais de 305 povos indígenas, falantes de mais de 274 línguas, que estão espalhados aí em todos os estados da Federação Brasileira. No entanto, isso não é falado na sala de aula. No entanto, isso tão pouco é representado na sala de aula. O nosso currículo escolar, ele invisibiliza as histórias e culturas indígenas. Eles invisibilizam a presença indígena no nosso país, nessa grande aldeia que é o nosso Brasil, o nosso país. Então, assim, o currículo escolar, ele não traz essa realidade, as histórias e culturas. Assim, porque nós temos a Lei 11.645 de 2008, na qual ela traz a obrigatoriedade de ser trabalhado na escola do ensino fundamental e médio, sobre as histórias e culturas indígenas, e afro-brasileira. Mas nós sabemos que essa não é a realidade em todas as escolas, principalmente dos nossos municípios. Essa não é uma realidade. Podemos até dizer, sim, tem uma escola sim, outra não, que pode até trabalhar
Mas essa não é uma realidade de todas as escolas. E isso precisa ser né, levado em consideração, precisa ser reformulado. Esse nosso currículo escolar, ele precisa transcender para que as nossas histórias e culturas sejam valorizadas dentro da escola, né? Dentro da sala de aula, do chão da sala de aula, que seja discutido, seja abordado, né? Para assim trazer esse protagonismo para nós, povos indígenas, que sempre estivemos aqui nessa grande aldeia que nós chamamos de Brasil. Olá a todos e todas, meu nome é Jaime Siqueira, eu sou antropólogo e professor da UEMA-Sul em Imperatriz. É importante falar nos dias de hoje sobre a questão dos povos indígenas no Brasil e também a importância de defesa de direitos, né, desses povos originários. Tivemos semana passada em Brasília o acampamento Terra Livre, que é a maior manifestação indígena que acontece anualmente no Brasil. É uma manifestação que visa justamente chamar a atenção para a importância de defesa desses direitos, né, colocando pautas importantes para o movimento indígena de forma geral, né. Entre as pautas importantes, né, que foram colocadas esse ano e nos últimos 20 anos, já fazem 20 anos que existe esse acampamento Terra Livre, está a defesa da demarcação das terras indígenas, né, a luta contra a ideia do marco temporal, que é a ideia que coloca, que define que os povos indígenas têm direito a seus territórios somente se estivessem ocupando esse território no dia 8 de outubro de 88, né, na época da promulgação da Constituição. Então, essa é uma das questões que os povos indígenas vêm lutando contra essa proposta, né, de uma mesa de conciliação que está acontecendo no STF, comandada pelo ministro Gilmar Mendes, que não tem a participação dos povos indígenas, né? Os povos indígenas, os movimentos se retiraram dessa mesa porque aparentemente ela já vem acontecendo com cartas bastante marcadas, todas essas questões na perspectiva de privatização das terras indígenas. Esse é o principal questão, o principal problema que os povos indígenas vêm enfrentando atualmente, né? São esses mecanismos legislativos, né, do Congresso, principalmente, que é um Congresso bastante anti-indígena, que vão na linha de privatizar as terras indígenas, né? Hoje as terras indígenas atualmente são terras da União, os povos indígenas têm usufruto exclusivo dessas terras, né? Mas todas essas propostas que vêm sendo discutidas no Congresso e empurradas goela abaixo aí, dos povos indígenas vão no sentido de abrir essas terras para empreendimentos econômicos, né? Empreendimentos hidrelétricos, empreendimentos de infraestrutura, sem consultar o interesse, a vontade dos povos, né? E inclusive colocando a possibilidade do que se chama de indenização da terra nua, ou seja, indenizar invasores da terra, né, no processo de demarcação. Isso está totalmente contrário a todos os preceitos de demarcação realizados até hoje, pois essas novas propostas reconhecem, né, um eventual direito, muito entre aspas, dos invasores, né, e propondo inclusive que eles possam ser indenizados. Esse é um total contrassenso. O movimento indígena continua mobilizado para lutar contra esses absurdos, essas questões, esses ataques, né? E compreender, estudar, né, as formas dos povos indígenas se organizarem, né,
de reproduzirem sua cultura, né, de ocuparem os seus territórios, né, tentar entender isso, estudar isso, é bastante importante, porque a gente com isso tenta diminuir o forte preconceito que existe contra os povos indígenas, que muitas vezes partem de uma visão totalmente romantizada desses povos, né? Que evita com que se entenda a situação atual que esses povos vivenciam. Os próprios livros didáticos, infelizmente, ainda reproduzem essa visão romantizada, por mais mudanças que tenham acontecido nos últimos anos. E compreender essas formas particulares, específicas, né, de organização cultural dos povos indígenas nos ajuda a entender essa diversidade, essa grande diversidade cultural que existe no Brasil. Não são mais de 305 povos indígenas no território nacional, né? Mais de 270 línguas diferentes sendo praticadas, sendo faladas. E a população brasileira, né, a sociedade nacional, precisa compreender essa diversidade, precisa compreender essas formas diferentes de estar no mundo, né, essas formas diferentes de entender o mundo, para poder a gente conviver melhor com as populações originárias do nosso país, respeitar as suas culturas, né, as suas sociedades, porque o Brasil é um país pluriétnico, né? E é necessário a gente respeitar essa grande sociodiversidade que existe no Brasil, fazendo com que, de fato, os povos indígenas não sejam meras lembranças de um passado, né? Mas que sejam atores extremamente atuantes, importantes, ativos no nosso presente e para o nosso futuro, nos ensinando muito, inclusive, como lidar com o meio ambiente, como lidar com a nossa própria vida. É isso. Um grande abraço a todos e que a gente possa cada vez mais respeitar os povos indígenas no nosso país.